Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Graça e paz a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Também abençoe quem nos acompanhar pela internet. Sejam todos bem-vindos, que o Espírito Santo também fale com vocês. Que seja uma manhã, um tempo de culto agradável a Deus, em primeiro lugar. Esse é o nosso objetivo. Estamos aqui para louvar e bendizer o nosso Senhor, mas que seja agradável para nós também, com esse convívio entre os irmãos e a comunhão que nós temos com o nosso Deus. Nós começamos com uma oração. Quero convidar você a me acompanhar e você também fazer a sua própria oração aí, pedindo a Deus que possa falar conosco, possa trabalhar com as nossas vidas. Pai querido e santo, nós agradecemos a semana que passou e a oportunidade de estarmos juntos para louvar, bendizer, cultuar ao Senhor, ó Deus. E com a liberdade que temos também, expressar nossas necessidades ao Senhor. E chegamos aqui com a expectativa de sermos alimentados também através da leitura, da exposição da palavra do Senhor, ó Deus. Por isso pedimos, não só queremos oferecer ao Senhor essas nossas expressões de gratidão e louvor, mas também pedimos ao Senhor que o Senhor possa se manifestar em nosso favor, falando diretamente às nossas mentes, ao nosso coração, à nossa vida, possamos fazer algumas reflexões e tomar decisões que ajudem na Cristo, o nosso Salvador, e aprendendo a partir dele, ó Deus, possamos viver uma vida que agrada mais ao Senhor aqui na terra, sendo luz no meio das trevas, ó Deus, sal espalhados aqui pelo mundo. Deus, fica conosco durante não só esse período aqui que estamos juntos fisicamente, mas no decorrer também da semana, já pedimos desde agora. Em nome do nosso Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Leitura bíblica. Quero convidar você a fazer leitura bíblica. A gente podia, inclusive, fazer uma leitura em conjunto do Salmo 93. Salmo 93, que já está ali projetado. Para leitura em conjunto é bom a gente ler a mesma versão, então, para eu não correr risco de falar alguma palavra diferente daqui e ali, vamos juntos, essa leitura? Eu vou virar aqui para ler, tá? O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme, e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Perceberam que imagem bonita esse salmo pinta para nós a respeito de Deus, um rei soberano que governa desde a eternidade e para toda a eternidade, governa cada um dos nossos dias, e esse Senhor que tem o controle absoluto de toda a criação é o Senhor que reina também em favor das nossas vidas e reina nas nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mesmo que a gente passe por esses momentos que assustam, que parece que nada pode controlar. Pensem vocês agora nessa imagem também que o salmista colocou para nós sobre as águas turbulentas. Todo mundo aqui já deve ter visto, obviamente, uma cena das águas tomando conta de algum lugar. Infelizmente, a gente tem visto as tragédias que têm acontecido esses últimos dias. De fato, é um poder que parece que nada contém, mas o Senhor reina também. Até mesmo tem a capacidade de controlar as águas e qualquer outra força, seja natural ou sobrenatural. É esse Senhor que está aqui presente, que nós queremos louvar e bendizer. Rei das nações, Rei sobre nossas vidas. É o que a gente canta nesse momento. E eu queria convidar você, se você se sentir melhor e à vontade, para se colocar em pé. E vamos falar sobre as grandes obras do Senhor. Grandes são, Senhor, as suas obras. O Senhor reina, reina eternamente e reina sobre nossas vidas. Grandes são as tuas obras, Senhor.
Essa próxima canção fala de alguns personagens, alguns momentos conhecidos da história do Evangelho, e lembra que nós estamos vivendo o que é chamado de os últimos dias, com essa grande expectativa no coração vibrando de ver Nosso Senhor rasgando esses céus para buscar a sua igreja. Não sei se a gente vai ver isso, vai ser um privilégio se for aqui na nossa geração, mas a gente vive com essa expectativa, e é por isso que a gente precisa repensar muitas vezes a vida, as prioridades que a gente tem, porque podem ser de fato os últimos dias mesmo. Então, talvez a gente não precise dar tanta importância para algumas coisas que a gente anda dando importância. É um momento de louvar a Deus, mas também de reflexão. Se você quiser aproveitar também essa canção de louvor, expressar seu louvor com dízimos e ofertas, traga aqui à frente, pode trazer. Apesar que a gente incentiva você a fazer pelo depósito, pela transferência, por questão de segurança. Visitantes, não se preocupem, esse aqui é um compromisso da nossa igreja local, dos membros aqui. Se você quiser participar, também não é proibido. Pronto, falei bastante. Vamos louvar a Deus. São os dias de Elias, é o nome da canção. De tribulações, de guerra.
Deus, querido, que bom. Como é agradável, Deus, poder louvar o Senhor. Como é agradável poder rever nossos irmãos, estarmos juntos aqui. Receba, Senhor, nosso louvor, nossa alegria de servir, de ter conhecido o Senhor, de ter sido resgatado pelo Senhor, de ter recebido em nossas vidas o sangue de Cristo. Purifica cada um de nós dos nossos pecados e nos conecta de novo com Deus, o Pai, nosso Criador, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e nos conecta como família da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Nós temos estudado o livro de Abacuque, e essa semana vai ser o último estudo. A gente vai chegar no finalzinho do livro, e eu acredito que passando um dos textos bem conhecidos de Abacuque, é esse que nós vamos ler nesse momento. Abacuque 3, 17 até 19. Expressão de confiança do profeta. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos,
Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Como é uma canção, como é uma poesia, tem uma dedicação aí no final, para terminar essa poesia, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Que lindo esse texto. Que expressão de confiança. O cenário está todo caótico e temos percebido, né, durante os estudos desse livro, dessa profecia, que estava ruim, o negócio estava ruim, e Deus estava anunciando que ia piorar, porque vinha uma correção da parte de Deus, uma correção pesada. Não vou entrar aqui, não vou me aprofundar no todo o contexto, porque eu quero convidar você a participar do estudo, mas a gente sabe que era isso, estava difícil e ia piorar. E Abacuque expressa essas palavras de confiança. Ainda que nada dê certo, eu vou me alegrar, eu vou me exultar no Senhor. Porque a minha força não vem do contexto, não vem do que eu posso comer, do que pode, de alguém que pode me servir, não vem da terra, minha força vem do Senhor. E sabendo disso, a gente sabe, é claro, que Deus usa aquilo que está à nossa volta, os recursos que nós temos aqui por perto, usa também. Mas tem muita coisa que Deus faz diretamente, assim, da força dele, para fortalecer as nossas vidas. Eu queria que nós pudéssemos ter oportunidade para compartilharmos esses momentos difíceis que a gente vive aqui, e a gente vai orar pedindo a Deus para que restaure sempre nos nossos corações essa confiança que Abacuque expressou aqui. Está difícil, mas eu vou confiar na força do Senhor. E aí, o que está difícil? Essa é a pergunta que eu queria passar para vocês. Quais são as dificuldades que cada um aqui está vivendo para a gente poder orar? Alguém tem algum motivo que gostaria de colocar publicamente? Quer se lembrar de alguém? Quer se lembrar de alguma fase, algum momento específico da sua vida? Nós carregamos as cargas aqui uns dos outros. Eric? Nesses tempos, principalmente a questão da saúde, mas eu acho que principalmente a psicológica nossa, né? Que está tudo tão estranho, tudo tão pesado, tudo que tem incomodado tanto. E eu acho que a gente tem sofrido muito, às vezes nem por tanto, mas as situações do dia a dia, né? Tem deixado a gente muito assim, desconfortável. Então, eu peço a Deus que possamos suportar as pressões aí do dia a dia, que a gente possa Amém. confiar, né? E poder também acalmar nosso coração, né? Nossos anseios na direção de Deus. Muito bom, Eric. Questão da saúde, com todo esse quadro que a gente está vivendo, mas principalmente a saúde psicológica. E, irmãos, já adiantando aqui um tema que a gente precisa orar sobre esse ano, que é o ano de eleições. Um ano bastante político e que vai mexer com muita gente aí, esses ânimos todos, e muita gente acaba se indispondo com alguém que ama por essas questões políticas. E piora esse quadro aí das questões psicológicas. Mais algum motivo? O Ademir também. Ademir em tratamento de saúde. Mais algum? Hoje. Eu pedi pelo pai de uma colega da Sofia do colégio, que foi diagnosticado com câncer nos olhos, que Deus esteja cuidando dele, toda a família. Tá. E também pedi pela amiga da Sofia, Daniela, também, da escola, que sofre com depressão, com medicação, tão nova. Tá. Vou resumir só, porque eu não sei se o pessoal de casa conseguiu ver, da internet. Uma amiga da Sofia, questão de depressão, vou preservar o nome dela, porque deve ser menor, né? E o pai, um pai da amiga da Sofia também, questão de saúde. Câncer. Lucas? Ronald também está em tratamento de saúde, que Deus acompanhe, seja o médico dessa equipe. Nosso Senhor Jesus Cristo comande todo o tratamento aí. Tem mais algum motivo? Pati? Ainda no processo de luto lá dentro da família da Pati, pela perda da avó, e principalmente os dois filhos, Paulo e a Renata, mas a esposa também do Paulo, Angélica. Deus possa abençoar nesse tempo de elaboração desse luto. Seu Clóvis?
Débora, irmã do seu Clóvis, e a Julie Guive, em tratamento de Covid. São esses pedidos. Nós temos uma música que traz a letra do texto de Abacuque que nós lemos, mas antes de cantarmos essa música, eu queria que vocês, tomando os cuidados que merecem esse momento aqui, tal, do distanciamento, mas que você pudesse pelo menos inclinar um pouquinho sua cadeira, olhasse para quem está perto aí. Vamos ter um tempo de oração assim, um olhando para o outro, conversando um pouquinho com o outro, que a gente possa interceder por quem estiver aí do nosso lado. Tempo de oração, e depois desse tempo o conjunto já começa aqui cantando a música, e você, terminando a sua oração, pode ir acompanhando também.
tem um ritmo alegre, mas dizendo exatamente esse texto que nós lemos. Vamos cantar com alegria, sabendo que Deus está cuidando de nós. Muito bom. Aos pouquinhos a gente vai voltando a algumas práticas aí que a gente tinha antes da pandemia, antes desses isolamentos, todas essas coisas chatas aí que deixam a gente mais distante do que a gente gostaria, né? Agora a gente já vira um pouquinho a cadeira, daqui a pouco tem um café, daqui a pouquinho a gente volta com o bolo. Hoje eu queria chamar as crianças aqui à frente para a gente orar por elas aqui. Nós já seguimos para o tempo da mensagem, para o culto, tem a mensagem para as crianças, tem a mensagem para nós aqui. Nós vamos orar pelos nossos pequenos. E o pastor Guilherme já vai se aproximando também, porque ele que vai trazer a palavra, a mensagem hoje para nós. Sei que o pessoal em casa não consegue escutar muito bem quando a gente fala aqui de quem está participando sem microfone, mas eu queria pedir para a vovó Giovanete, a vovó Giovanete, orar pelas nossas crianças. Senhor nosso Deus, muito obrigada, meu Deus, por esse momento tão alegre de ter as crianças ali na frente, Senhor. Colocamos elas em tuas mãos, Senhor, para que elas cresçam, sempre protegidas por ti. Amém. Que elas cresçam sempre sabendo o teu nome, conhecendo o teu nome, Senhor, meu Deus. Ser cada uma delas, Senhor, de cada família, e com o professor também, que vai orientá-las na palavra de Deus. Amém. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, pode se sentar? E o Guilherme já está chegando aqui. Deus abençoe, viu, Gui? Valeu, João. Pode ir, pode ir. Bom dia, pessoal. Tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Isso daqui fica aqui, né? Cadê o pessoal? Isso aqui fica aqui. Eu tenho que me mexer pouco? É porque senão te limita o Espírito Santo que há. Brincadeira. Pessoal, que bom estar aqui com vocês. Vocês estão bem? Que bom. Eu vou bater um papo com vocês hoje e eu vou tentar ser bem objetivo, breve e na expectativa que Deus fale ao seu coração, tanto quanto tem falado ao meu. O texto que eu vou compartilhar com vocês hoje é um texto que eu geralmente prego todo ano. Pastor, como assim? O senhor prega o mesmo texto todo ano? Prego. Por quê? Porque a gente precisa ouvir esse texto todo ano. Eu leio toda semana. Está na minha agenda assim, ler Lucas 10, 38. Sabe por quê? Quer saber? Abre comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 38. Você vai se familiarizar com essa história e talvez você já comece a entender o porquê que a gente tem que ler esse texto e o porquê eu prego esse texto todo ano para a comunidade local. Existem coisas que a gente precisa ser lembrado o tempo inteiro. Você tem a memória boa ou a memória ruim? Mais ou menos? A sua é boa? Então tá bom. Todo mundo achou? Lucas, capítulo 10, versículo 38, aqui aparece ali, né? Vamos ler esse texto. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, eficaz, e o nosso desejo é que tu nos ilumines. E apesar de nós, fales aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, nós temos caminhado, então, nesse ano de 2022, com esse movimento, trazendo essa ilustração do movimento da respiração. Inspiração e expiração. Esse movimento de trazer para dentro o ar e essa força do nosso pulmão de impulsioná-lo para fora, de modo que a gente permaneça em pé, respirando, se movimentando, vivos. Essa imagem é muito interessante quando conectamos essa imagem com a ideia de ser igreja, porque a aplicação disso é que na medida que nós respiramos, esse movimento de trazer para dentro o ar que nos mantém vivos, essa ideia de termos devoção, de termos amor a Deus, de termos esse movimento de nos achegarmos e nos aquietarmos diante de Deus, para que isso então nos traga energia, para que nós possamos não só acumular isso que nós respiramos, mas para que nós também possamos soltar isso para fora de nós, para fora das nossas portas, para fora da nossa existência e alcançar não só com piedade a vontade de Deus, mas alcançar com serviço, com compaixão, com amor,
com o evangelho à nossa cidade, não é? Entendi bem a ideia? Tem certeza? Então tá bom. Então o que a gente quer então de fato é nos enchermos cada vez mais de Deus para transformar a nossa cidade, não é? Responde, gente. Vocês têm que me ajudar. Vocês vão começar a se acostumar comigo, porque agora é oficial. Não tem mais jeito. Para eu pregar bem, você tem que me ajudar. Faz assim. Talvez você não esteja entendendo nada, mas você faz assim, ó. Porque eu vou mais rápido e termino. Olha só. Nós existimos para transformar a realidade que nos cerca. Ponto. E isso só acontece na medida que a gente está cheio do Espírito Santo. Só uma coisa que eu estou me acostumando, tá? Se eu estiver saindo do lugar da câmera, vocês me avisam, tá bom? Bom, nesse sentido, eu quero trazer, primeiramente, uma ilustração para vocês, para a gente refletir nesse texto de Marta e Maria e Jesus. Tem algum vegetariano aqui ou vegano? Você? Puxa vida. Lembra quando você gostava de carne, então? Porque qual pedaço você que não é vegetariano gosta mais do boi? Qual é a melhor carne que tem no churrasco? Picanha? Contrafilé? Alcatra? Aquela maminha premium daquele restaurante? Porque você nunca comeu um bife de chouriço. Quem aqui já comeu bife de chouriço? Esse bife é sensacional, não é? A gente nem lembra dele. A primeira vez que eu comi bife de chouriço foi na Argentina e todo mundo falava, Guilherme, você tem que comer o bife de chouriço. Eu falava sangue, porque chouriço, aquela linguiça de chouriço é sangue, né? Eu falava, gente, por que o pessoal faz um bife de sangue, tanta coisa boa, vamos comer sangue? Mas não é, é uma parte de fato do boi e de fato é excelente esse bife. Mas o boi tem várias partes boas, mas tem uma que sempre é melhor. Claro que no nosso paladar, cada um vai gostar mais de algo. E aqui no texto que a gente está lendo, nós ouvimos da boca de Jesus uma frase muito interessante que se refere a Maria quando ela escolheu a boa parte. E aqui eu já quero trazer à tona um ponto interessante sobre esse texto. Maria escolheu uma parte e que é boa, mas existem também outras partes. Aqui, esse texto precisa ser entendido e de maneira muito rápida no seu contexto histórico, breve, e no seu contexto bíblico. Primeiro, o texto diz que eles chegaram num povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Duas informações importantes aqui que vai nos contextualizar. Você já pode ter um preconceito com Marta, né? Porque Marta é ativista, faz muita coisa, e Jesus estava lá e ela não viu Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa. Quem convidou Jesus para ir na casa dela, sabe quem foi? Marta. Se Marta não tivesse convidado, pode ficar tranquila que Maria não estaria aos pés de Jesus. Esse é um movimento muito claro no texto, porque diz que ele foi à casa de Marta. Ninguém vai sem convite à casa de alguém. Há um movimento de Marta, de proatividade, que de alguma maneira direciona Jesus a esse contexto. E mais, Jesus andava com muita gente ou pouca gente? No mínimo 12, que caminhavam bastante. O dia todo, esse povo tinha fome. Então, imagine você receber não só Jesus, mas ele mais 12, que comiam muito bem na sua casa. Logo, você tem que imaginar uma outra questão do nosso contexto. Existia energia elétrica? Que hora eles jantavam? 4:30 da tarde, 5 horas da tarde, para dar tempo de dar aquela lavada nas botijas meio por cima, porque daqui a pouco acabava a luz, ficava tudo escuro, era a luz de velas, e o contexto era esse. Jesus estava na sala, mas podem ficar tranquilos que a imagem que tem que vir na sua mente é Jesus sentado e Maria aos pés dele, mas 12 mortos de fome, louco para ver o que Marta estava fazendo lá na cozinha. Presta atenção nessa imagem. Marta, então, apavorada, cortando legume, picando a comida, fazendo um negócio, porque mulher é multitarefa e a gente sabe disso.
Ela mexe a panela do fogão, não deixa o arroz queimar, olha no forno, uma confusão danada, e dá conta. E lá estava Marta e Maria aos pés de Jesus. Vamos ser honestos. Coloque-se no lugar de Marta. Você faria algo diferente? Eu faria. Sabe quando você olha meio de canto, se escondendo de Jesus, não deixa Jesus te ver, você só vê Marta. Assim, ó. Vem aqui. Mas ela ficou revoltada. Jesus, tá de brincadeira. Estou aqui e a Maria está aí sentada. Esse é o contexto. E via de regra, a gente entende esse texto como se existissem apenas o certo e o errado, a boa parte e a parte ruim. Como que se Marta deveria ser como Maria. Marta, então, quando repreendida por Jesus, Marta, Marta, ele deveria falar, você deveria ser como Maria. Você não deveria ser ativista, ficar fazendo toda hora a mesma coisa, você deveria se preocupar com a parte boa e só com a parte boa. Mas talvez o texto não está nos dizendo isso e o seu contexto bíblico nos ajuda a entender. Porque o que acontece antes de Jesus entrar na casa delas para comer? Pode olhar na sua Bíblia. Nós temos o contexto de Jesus contando uma parábola. Versículo 25 do capítulo 10. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? E aí, então, Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano, e grande parte de nós conhecemos, é aquela parábola onde uma pessoa é assaltada, maltratada e está a plena morte, quase morrendo. Então passa o sacerdote, passa o levita, mas ela é ajudada por um bom samaritano, ou pelo samaritano que passa e age com aquele homem com misericórdia, compaixão e serviço. Ele serve aquele homem. Ele pega na mão, coloca no lombo, leva até a hospedaria, paga a hospedaria. É uma atitude proativa, é um movimento de serviço e de fazer o bem ao próximo. E toda a discussão, então, gira em torno da proatividade de um serviço pautado pelo amor e pela misericórdia, tal qual Jesus. E o contexto posterior a Marta, o que é que Jesus está ensinando para os discípulos? Olha só, versículo 11 de Lucas. Certo dia, estava Jesus orando em determinado lugar. Terminando de orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Qual é o interesse dos discípulos em Jesus agora? Oração. E aí a gente vai ter o contexto do ensinamento de oração, mas que me parece muito mais contemplativo. Me parece que a história de Marta e Maria demonstra no seu contexto bíblico que existe uma parte da nossa vida e da nossa espiritualidade cristã que está ligada ao serviço, à proatividade, mas me parece também que existe uma parte da nossa espiritualidade que está conectada com a contemplação, com a devoção. Parece, então, que esse nosso contexto de inspirar e expirar está muito conectada com isso. Agora a gente precisa entender, então, já que nós tiramos esse preconceito de Marta, que talvez ela não estivesse tão errada assim, a gente entender o que de fato Jesus está nos trazendo como ensinamento aqui. Bom, como é que está a sua agenda? Como é que está a sua programação de final de ano? Quem é que fez promessa para esse ano aqui? Ninguém fez? Nem aquela assim, esse ano eu emagreço. Esse ano eu vou servir mais na igreja. Esse ano eu vou ler aquele livro que eu não li. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Ninguém fez esses propósitos? Não? Então vamos fazer, né, gente? Faz favor.
Todo mundo quer melhorar. Mas a nossa ideia de agenda, de programação, deve ser colocada dentro do nosso contexto. Você vive uma vida muito ativa? Ou é tranquila a sua vida assim? Você acorda sossegado, toma o seu café tranquilamente, em paz, com os passarinhos. Pãozinho na chapa, sai da torradeira, você passa a manteiga que derrete no pão, o cheirinho do café. É assim? Eu vou te ensinar como é lá em casa. Vocês já viram as crianças aqui. Lá em casa começa com a Carol, 5 horas da manhã. E eu ia relevantando, correndo para não acordar os dois. Mas nunca dá tempo. Porque já vem um, já vem outro, e a primeira palavra dos meus filhos não é: papai, bom dia, como eu te amo. Papai, cadê o TT? Sai, põe no micro-ondas, liga o TT, negócio, aí começa a confusão. Aí é um que chora, daqui a pouco é hora de ir para a escola, arruma um, cadê a bolsa? Falta a máscara, agora tem que levar a máscara para a escola, cadê a máscara? Já lavou a máscara, não tem a máscara, se eu tirar da bolsa, a garrafinha de água ficou com água desde ontem, e aí a Carol chora, e na hora que está saindo faz cocô na calça, tem que voltar para trás, tira da cadeirinha, troca o negócio. A hora que eu percebo é meio-dia, já está na hora de buscar as crianças na escola, pegar o outro, fazer não é assim a vida da gente? Mas fiquem tranquilos, eu acho que quando a gente aposenta, melhora, não melhora? Não? Não? Pois é. Você não se sente às vezes como Marta? Fazendo um montão de coisa. Inclusive na igreja. Aqui a gente pode colocar dentro de um contexto de igreja. E igrejas pequenas, assim como a nossa, a gente vive aquele contexto de assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, não é? Você cruza, você cabeceia e você defende. Você faz tudo. E às vezes a gente fica cansado. Cansado emocionalmente, cansado fisicamente, cansado espiritualmente, a gente se sente drenado, sugado. E aqui talvez a gente precise encontrar o nosso tanque, onde que a gente enche o nosso, onde que a gente coloca combustível. Tem um livro muito interessante, denominado Andando com o Tanque Vazio. Quem conhece esse livro? Você tem que ler. Anota aí no seu caderninho, Andando com o Tanque Vazio. Esqueci o nome do autor agora, fugiu. É do... não lembro. Mas o livro é esse, Andando com o Tanque Vazio. E ele diz que às vezes a gente vai acumulando tantas atividades, tantas funções, e a gente vai fazendo, a gente vai indo, e a gente vai indo, daqui a pouco a gente está com o tanque vazio, mas a gente tem que continuar andando, porque a gente não pode parar. Mas às vezes a gente explode. E ele fala que a gente deve identificar na nossa vida atividades que enchem o nosso tanque e atividades que esvaziam o nosso tanque. O que são coisas que fazem com que a gente se preencha, com que a gente se encha, para que a gente consiga continuar desenvolvendo as atividades comuns e diárias. Mas aqui a gente vai encontrar uma regra de encher o nosso tanque. E fica tranquilo, porque a gasolina, quando a gente fala de encher o tanque, já dá arrepio, né? Porque a gasolina está caro, o álcool está caro, mas aqui é algo mais caro do que tudo isso. Mas não é você que paga. Na verdade, o preço já foi pago e a gente vai ver isso. Eu queria trabalhar com vocês, então, aqui, duas questões interessantes que o texto nos apresenta. Primeira coisa, está no versículo 40. A gente já leu o texto. Diz, então, que Marta ficou lá quietinha, sentada aos pés de Jesus. E o próprio texto, o narrador diz no versículo 40, que, ao contrário de Maria, Marta estava ocupada com muito... Ela estava ocupada demais para ficar aos pés de Jesus. Ela estava ocupada demais para dedicar-se ao próprio Jesus. Ela estava atarefada demais, a agenda dela não tinha espaço para Jesus. Mas será que ela era uma mulher que amava Jesus? Sim? Também acho. Não acho que ela não amava Jesus, não.
E existe um conceito básico na fé cristã que nós devemos obedecer a Deus, e o resumo disso tudo é amar a Deus acima do quê? Amar Deus acima. Me parece que tem um texto no Evangelho que Jesus responde a pergunta de um discípulo, dizendo o seguinte: olha, não tem problema, se você quiser me seguir, você pode vir, só que você tem que me amar mais do que seu pai, sua mãe, sua família. E ele vai pontuando algumas questões práticas. Alguém chegou para Jesus e falou: Jesus, vou te seguir, mas vou enterrar meu pai. Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, e assim por diante. E a fala dele é sempre assim: se não for assim, você não pode ser meu discípulo. Porque Jesus exige exclusividade em nossas agendas. E quando não há espaço, não quer dizer que não há amor, mas quer dizer que existem coisas que nós amamos mais. Inclusive a igreja, às vezes. Família. Atividades diárias. A gente pode deixar de fazer tudo isso? A gente pode abandonar a família, filho, doar, anunciar no LX? Nem quando a gente tem 3? Não, né? Não é que a gente não pode, a gente ama e a gente quer continuar fazendo isso, mas existe um movimento de Deus nos convidando a um amor superior. E Marta, ela queria fazer o melhor para Jesus. Ela queria fazer a comida com o temperinho mais gostoso que Jesus já havia comido. Ela pegou o melhor que ela tinha na despensa dela. Ela pegou o bife de chouriço, que estava guardadinho. Ela acendeu a churrasqueira dela para fazer no ponto. O seu sal temperado com chimichurri, tudo bonitinho, para fazer a melhor comida. Ela não estava com uma disposição errada, ela não tinha maldade no coração, ela simplesmente deixou de olhar para algo, para a parte mais importante que lhe cabia naquele momento. E aí a gente vai entender o que fez com que ela chegasse nesse ponto. Porque ela pergunta: Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã fique aí enquanto eu estou aqui? E a resposta de Jesus qual foi? Não me importo? Ou ele falou: sim, eu me importo? Jesus se importa ou não se importa? Jesus tem essa mania de você perguntar as coisas para ele não te responder. E se ele te responder, ou ele te responde com outra pergunta, ou ele não responde. Responde de uma maneira que faz com que a gente pense. E aqui a resposta dele é: Marta, sua mãe já te chamou assim? Fulano. Quando minha mãe falava Guilherme, ou ela falava assim, Guilherme Foregato. A fala aqui é essa: Marta. Você não está entendendo. Você não está entendendo. E o texto aqui, Jesus expõe o coração de Marta. Ele diz: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Deixa eu só falar para vocês o que essas duas palavras, está preocupada e inquieta. Na verdade, no grego está primeiro inquieta, depois preocupada. Ou, aliás, depende. A primeira palavra, Marta, você está preocupada, tem a ver com ser drenada. Marta, você está sendo sugada e você está alienada. E esses verbos estão no passivo. Então é como se Marta tivesse tendo uma influência externa que estivesse drenando algo dela acima daquilo que ela poderia, do que ela deveria. Marta, o seu contexto, a sua agenda está tirando de você uma energia, fazendo com que os seus olhos não estejam no foco correto. Marta, você está preocupada com tanta coisa que você não tem que se preocupar, e aquilo que de fato você tem que se preocupar, você não está se preocupando.
Existem coisas das quais eu e você não devemos nos preocupar. É problema de Deus. Existem coisas na nossa vida que não estão nas nossas mãos e no nosso controle, e é problema de Deus. E o que Deus está dizendo aqui, através de Jesus, é que Marta estava tão focada na agenda, estava tão focada nas atividades, que os seus olhos se desprenderam de algo. A segunda palavra que ele fala o seguinte, você está inquieta, é o mesmo termo utilizado, por exemplo, em Mateus, quando Jesus diz o seguinte, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, com quanto vocês devem comer, beber, se vestir. É a mesma palavra de Jesus, quando ele fala aqui, nós não devemos ficar ansiosos pelo futuro. A ansiedade é o olhar exagerado e imediato para o futuro. E quem aqui sabe o dia de amanhã? Quem aqui sabe o final dessa tarde, o que vai acontecer, como será? Nós não sabemos. O que Jesus está dizendo para ela é que, Marta, você está tão preocupada com o futuro e o presente, você não está vendo que o Senhor da história, que o Deus Todo-Poderoso está no hall da sua casa, está sentado no sofá da sua casa e você não está vendo. E quando nós refletimos na nossa história como comunidade local e como discípulos e discípulas de Jesus, existe algo que nós devemos sempre nos atentar. Existem partes da nossa vida. Nós precisamos, como discípulos e discípulas de Jesus, amarmos os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos irmãos. Nós devemos nos envolver nos trabalhos da comunidade local. Se você não está envolvido, se envolva, porque isso é importante. Nós precisamos e devemos dar atenção aos pobres, aos necessitados. Nós precisamos nos envolver com a missão. Nós precisamos olhar para fora, para a nossa cidade, entender as demandas. Eu e você, juntos, somos resposta de Deus a um mundo em trevas. Eu e você, juntos, somos a luz que essa cidade precisa. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos servir, nós precisamos demonstrar no nosso trabalho que Jesus mudou a nossa história. Há um compromisso de testemunho que nós assumimos. É fato, mas essas são partes. Mas existe uma parte que é a melhor. Existe uma parte que é essencial. E que sem ela, nenhuma dessas outras faz sentido. Que é estar aos pés de Jesus. Somente esse momento de estar aos pés de Jesus traz significado para todo o resto do discipulado. Talvez você está trabalhando demais, servindo demais, envolvido demais, preocupado demais, ansioso demais, e as suas preocupações e as suas ansiedades são honestas. E o que Jesus está dizendo para você é: acalma o seu coração e fique aos meus pés. É hora de inspirar e se assentar aos pés de Jesus, porque essa é a boa parte. E eu faço uma ilustração interessante sobre coisas que são urgentes e coisas que são importantes. O que é importante na sua vida? E o que é urgente? Sabe o que é urgente? Arrumar a casa, fazer comida, dar banho nas crianças, levar as crianças para a escola e trabalhar, responder o e-mail do seu chefe, responder aquele outro e-mail, atender aquele cliente, fazer aquelas coisas. É urgente essas coisas, tem que fazer, ou você pode falar: não vou fazer. Vir no ensaio, vir ao culto, fazer essas coisas são também importantes, mas elas são mais urgentes. Sabe o que é importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida, que vai te trazer direção, que vai te trazer alento? Estar aos pés de Jesus. E olha só, eu uso a ilustração do próprio Jesus. Se a gente às vezes criticava Marta, é porque a gente nunca leu o Evangelho de Marcos. Se você pegar Marcos capítulo 1, você vai ver Jesus atropelando a agenda.
Ele levanta cedo, ele cura um, ele cura outro, ele vai na sinagoga, ele cura fulano, ele sai da sinagoga, já começa a vir gente atrás dele, ele cura um toque, ele toca o leproso grita, ele fala com o leproso, ele sai, vai para a casa de Pedro, entra na casa de Pedro, a sogra tá com febre, ele cura a sogra, vai sentar no sofá, alguém chega, Jesus, a cidade inteira está aí, ele levanta, vai lá, abre a porta, cura um monte de gente até escurecer, todo mundo vai embora. Parece Marta, não parece? Só que sabe o que acontece? A hora que todo mundo vai dormir, Marcos, capítulo 1, finalzinho, sabe o que diz que Jesus vai fazer? Ele vai para um lugar deserto, ficar aos pés do Pai. E quando ele sai desse lugar deserto, está todo mundo procurando Jesus. Jesus, o seu ministério está bombando, está dando tudo certo, está todo mundo te procurando, onde é que você estava? Sabe o que ele respondeu? Ele não respondeu. Ele falou assim, deixa esse povo todo aí, a gente vai para outra região, porque foi para isso que eu vim. Porque estar aos pés do Pai, no nosso caso, aos pés de Jesus, é o que vai dar direção para a nossa agenda. É o que vai dar direção para aquilo que de fato nós devemos e precisamos fazer. A oração que traz significado para todas as outras orações, não é a oração que nós falamos, mas é aquilo que nós ouvimos de Jesus. E o que nós ouvimos de Jesus é o que direciona a nossa vida. Então, eu queria encerrar essa minha fala dizendo para você o seguinte: talvez você está preocupado e ansioso demais. Talvez as suas tarefas estão te sobrecarregando demais. Talvez o seu coração esteja pesado demais. Talvez você até esteja bem, mas os seus olhos não conseguem identificar o significado de tudo isso que você está fazendo como ser humano e como discípulo. E o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã é: Marta, Marta, você anda inquieto e te preocupas com muitas coisas, quando na verdade uma só é necessária. E o que é isso? É estar aos pés do Pai. Essa é a melhor parte da sua vida. A boa parte da sua existência é ter relacionamento com o Pai. E eu encerro aqui com uma ilustração do seguinte: quem é que gosta de basquete? Tem um ou outro que gosta de basquete. Eu gosto, mas não sei jogar. O João, ele adora jogar bola. Né? Tem hora que ele gosta mais de basquete, tem hora que ele gosta mais de futebol. Mas imagine você, um filho que adora jogar basquete, e um pai fissurado em futebol. E o filho não gosta de futebol, ele gosta de basquete. Daí então, o filho ia fazer 7 anos, aniversário dele. O pai quer dar um presente especial para ele. E ele chega para o seu filho e diz: filho, seu aniversário, 7 anos, quero te dar um presente especial. Me fala o que você quer que vai te deixar muito feliz. O filho pensa e responde: papai, se você tiver tempo, eu quero uma bola de futebol. Mas se não, pode ser uma bola de basquete mesmo. O que esse filho mais queria? Do pai. E às vezes, a gente vive como discípulos e discípulas de Jesus e não percebe que o mais importante, a melhor parte da nossa vida e da nossa existência é o Pai. E o preço para que eu e você pudéssemos estar diária e constantemente aos pés de Jesus foi caro. O preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O Senhor da história invadiu a história da humanidade para que eu e você
pudéssemos chamá-lo de papai e estar aos pés dele. E de maneira muito prática, para com essa conversinha de eu falo com Deus o tempo todo. Eu falo com Deus enquanto eu lavo a louça, eu falo com Deus enquanto eu fico assistindo. Você continua falando, irmão, você pode falar. Mas eu não quero saber do que você fala. Quero saber do que você está ouvindo do Pai. E para a gente ouvir a Jesus, para a gente ouvir a Deus, a gente precisa se aquietar. A gente precisa parar. A gente precisa determinar um tempo, um local, para degustar aquela comida vegetariana. Para a gente degustar aquele macarrão de abobrinha. Ou o bife de chouriço. Você come... Você já foi num restaurante bacana? Bacana mesmo? Aqueles... Como é que chama o fazano lá em São Paulo? Você pegou seu helicóptero, desceu lá. Você acha que quem vai lá no fazano vai para comer rapidinho? Tô com pressa para comer hoje. Ele para lá na churrascaria. Ele senta. Ele fica lá 3 horas. Ele come devagar. Ele degusta. E é isso que Deus está nos convidando a fazer, enquanto comunidade local. Esse respirar é estar aos pés de Jesus, degustando da melhor parte. Porque foi para isso que ele morreu. Bênção pura? Bora aos pés de Jesus? Mas lembre-se, não é só contemplação. Tem o bom samaritano. É estar aos pés de Jesus. É entrar para adorar, sair para... Esse é o movimento sempre. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai bendito, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor é muito claro. E nem sempre os nossos olhos o percebem. Nem sempre os nossos olhos e o nosso coração o veem. Nem sempre o nosso anseio e o nosso desejo está na melhor parte. Mas perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nós não escolhemos a melhor parte. Perdoa-nos por todas as vezes que nós optamos em fazer, em agir, sem ouvi-lo. Mas que Tu, Senhor, dê sensibilidade aos nossos ouvidos, para que a gente ouça a Tua voz e obedeça. Que Tu, Senhor, derrame sobre nós a Tua paz e a coragem para que nós entendamos que o Senhor está ao nosso lado sempre. E que o Senhor é o Deus que cuida, que zela, que nos salvou e que nos enviou. Esse é o nosso desejo. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Além dessa oração, se você fez essa oração junto com o pastor Guilherme, no mínimo concordando com ele, dizendo o seu amém, tem também essa música que a gente vai cantar, que fica aí como um convite. Se você quiser renovar seus compromissos com o Senhor a respeito das prioridades da vida, dizendo: estou aqui, Senhor, me rendo. Entrego minha vida. Entrego meus pontos aqui.
A vida é do Senhor. Rendido estou. Aos pés da cruz eu quero me encontrar.
você quiser se assentar aos pés de Jesus mais algumas vezes essa semana, acompanhado com seus irmãos aqui da igreja, tem a oportunidade de fazer isso terça-feira. Terça-feira à noite, às 20h30, aqui presencial, no salão social, então você pode acompanhar online também. Tem a oportunidade na quinta-feira, às 20h30, quando a gente se reúne para oração. Os adolescentes têm também seus encontros aos sábados, e a gente tem feito culto aqui domingo de manhã, o próximo domingo ainda vai ser de manhã, mas nós estamos em mudança e depois, em março, a gente muda para o culto à noite. A gente vai voltar ao horário anterior, das 19 horas. São oportunidades. É claro que você pode e deve fazer também na sua casa, como Jesus fazia, muitas vezes até se retirando da presença de todos os seus amigos, seus discípulos. Faça isso também. Mas podemos nos assentar numa grande, boa roda também aos pés de Cristo, com os irmãos ao nosso lado. A gente costuma comemorar os aniversariantes da semana, mas eu não tenho registro de ninguém. Alguém fez aniversário essa semana, essa última semana? Não? Deus abençoe se alguém fez aniversário e ficou... Ah, mamãe, Dona Eunice. Tá, vamos registrar aqui. Parabéns, Dona Eunice. Deus abençoe ela. Vamos nos pôr em pé e terminar esse tempo de culto. Só completando, acredito que a maioria já esteja sabendo, mas se alguém ainda não sabe, esse é o pastor Guilherme, a Rê, que está lá no fundo, a Regiane, os três crianças, a Carol, o João e a Marina, que vão caminhar aqui com a igreja esse ano, a partir desse ano. Então, o pastor Guilherme é quem assume, já assumiu, pelos documentos que nós temos, já assumiu aqui o conselho e agora a gente está nesse processo de transição. Ele se achegando e eu me afastando. Então, domingo que vem nós teremos culto aqui na parte da manhã, mais uma oportunidade para você conhecer o pastor e sua família. Eles estão à disposição, quem quiser conversar mais um pouquinho com eles. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, esse tempo muito bom de juntos aqui recebemos da palavra do Senhor, esse chacoalhão, ó Deus, que o Senhor nos dá, para que a gente coloque as coisas em ordem, na ordem que precisa ser colocada. Sempre, sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a gente precisa aprender essa outra parte, que as coisas vão sendo acrescentadas na medida da necessidade, na medida daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, dos planos que o Senhor tem para nós, elas são acrescentadas, ó Deus. Não é exatamente pela proporção do nosso esforço, da nossa força ou capacidade, o Senhor nos dá como presente. Mas, ó Deus, entendemos que da nossa parte, o nosso primeiro movimento é sempre buscar o Senhor. Nos assentarmos aos pés de Cristo, ouvir a doce voz do Senhor nos dando a direção para a vida. Mas facilmente nós trocamos essa prioridade, ó Deus, porque o mundo vem com propostas tão atrativas aos nossos olhos, porque nossos olhos estão embaçados. E às vezes conseguem enxergar melhor aquilo que está aqui no mundo e perdemos a visão do que está na eternidade. Ajuda, Deus, a corrigir esse nosso problema de visão, de audição, quando nós perdemos a voz do Senhor no meio de tanto barulho que esse mundo faz também. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Guilherme. Obrigado por essa igreja aqui. Oramos e pedimos sua bênção sobre essa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo, estejam sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém. E tenham todos uma boa semana. Deus abençoe. Amém.